Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da unidade 6, que a gente está falando sobre os elementos da dança. E a gente começou falando nas aulas anteriores, então, sobre os elementos da dança. Quais são eles? A gente começou de fato falando sobre a música, né? Um dos principais elementos da dança. E depois sobre o ritmo. E na aula de hoje, então, nós vamos falar efetivamente sobre a dança em si, né? Então, a gente já aprendeu que a dança, ela tem basicamente dois aspectos, né? A dança como movimento, né? Simplesmente como movimento, e também como arte, né? Ela é uma linguagem que, por meio de movimento, executado de forma ritmada, com uso de técnicas, né, que podem emitir ou interpretar fenômenos da natureza, como a gente já falou algumas aulas atrás, ela busca estabelecer uma conexão com o público, né, transmitindo conteúdos de conteúdos expressivos, né, de sentimentos culturais, fatos do cotidiano e por aí vai. Então, assim como a produção humana, então, a dança ela vem sendo recriada ao longo da sua história, sendo influenciada e influenciando, né, a sociedade que está em sua volta. Então, por isso, é fundamental compreendê-la como um elemento das culturas, né, dos povos, dos grupos, de diversas regiões e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, então, o balé ela tem grande importância na história da dança, que na segunda metade da Idade Média, então, surgiu o chamado mestre de danças, que acompanhavam os nobres, né? Então, a partir de então, a dança começou a fazer parte da educação das elites, né? Principalmente dos homens. Então, para muitos que acham que a dança, homem não dança, homem isso, homem aquilo, muito pelo contrário. Então, a origem em si da dança, ela se caracteriza muito pelo homem. E assim, a gente tem muita controvérsia hoje, um preconceito, de certa forma, quando a gente fala do balé, né, propriamente dito, em relação ao homem não dança balé, porque é coisa... Enfim, claro que com o tempo a gente vem quebrando, rompendo esses paradigmas, né? Mas é importante a gente saber a história, efetivamente. Então, como a gente vê aqui, o balé, por exemplo, ele foi então onde os homens começaram a dançando, né? Aqui na Idade Média, né? Onde eles eram os acompanhantes nos bailes da nobreza, né? Então, com o desenvolvimento do balé, passou a ser considerado uma arte superior, né? Que não poderia ser mais, que não pertencia, na verdade, mais ao povo, né? E sim àqueles que podiam praticá-lo, as técnicas cada vez mais complexas. Então, a nobreza e quem de fato tinha o conhecimento para poder praticar e desenvolver a dança do balé, no caso. A dança, né, portanto, ela faz parte de diversas culturas e grupos, né, sociais, e ela pode ser dividida hoje, pode ser dividida em muitos estilos, né? Por exemplo, né, a gente tem as danças populares. O que são as danças populares? São aquelas que mantêm as tradições, né, dos povos, culturas específicas, dos locais, né? Exemplo claro aqui do Sul, a gente tem o fandango, o sapateado, entre outras, né? Mas que se espalha pelo mundo. Então, quando a gente fala de danças populares, são danças que caracterizam os povos de determinada região. E a cultura também, né? Então, e também a gente tem as danças urbanas. O que são as danças urbanas? São aquelas que articulam os elementos de diversas danças, né? Com as culturas contemporâneas, ou seja, uma mistura da essência das danças populares com um requinte, né, ou com uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento mais atualizado, né? Então seriam as danças contemporâneas. E também as danças de salão, que são praticadas em sua maioria, né, em duplas, né? E estão presentes geralmente em festas e espaços sociais. E as danças de salão que surgiram lá na Europa, né, nos bailes dos reis, né, então a origem, né, da dança de salão vem de lá, e com o passar dos anos ela acabou se tornando
muito popular, não só na Europa, mas também no restante do mundo, né? Na Grécia Antiga, então, a dança ela fazia parte da educação, né? Sócrates já afirmava que por meio da dança era possível atingir as corretas proporções do corpo, né? Sendo uma fonte de saúde e instrumento de reflexão, reflexão estética e filosófica. Lembra-se também que naquela cultura a definição de ser humano saudável considerava corpo e mente. Nas últimas décadas, então, em que cresceu o número de estudos sobre saúde e qualidade de vida, considera-se que uma base e uma visão mais global do bem-estar, a dança vem sendo muito praticada como uma atividade física, né? Por meio dela é possível a gente realizar atividades mais prazerosas, que melhora a disposição para as tarefas do cotidiano. Então, aumentando a força muscular, a autoestima de quem o pratica. Como a gente viu na unidade passada também, relacionada à saúde, né? Então, as práticas que nos dão prazer também são consideradas como atividades de bem-estar e saúde. E a dança é uma delas, né? Antigamente era utilizada apenas como meio de pessoas que para dança, apenas para as apresentações, até não, e hoje também é utilizado como uma atividade de lazer nas academias e por aí vai, né? E além disso, então, a dança ela pode auxiliar na melhoria da elasticidade muscular, dos movimentos articulares, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, né? Problemas no aparelho locomotor e até mesmo o sedentarismo. Por ser uma atividade de baixo impacto, ela pode ser realizada por diversas pessoas com sobrepeso e por aí vai, sendo um incentivo para a prática de outras atividades também, aumentando a autoestima e a sensação de bem-estar das pessoas, né? Que a gente já conversou então na nossa unidade passada sobre qualidade de vida. Então, considerando que a saúde é algo muito complexo, né, que também a gente já falou, então linkando os temas, que nem sempre a ausência de doença e que estamos em constante busca pela melhoria da qualidade de vida, a dança, além de movimentar o corpo, ela estimula a mente e ainda favorece a socialização, né, estabelecendo novas amizades. Isso puxa muito também o que a gente conversou lá na unidade passada, né, em relação aos tipos de ginástica, né? Da yoga, o tai chi chuan, a antiginástica e etc. Então, trazendo um pouquinho para isso, a dança também ela pode ser considerada um movimento, né, de bem-estar e saúde para melhora, não só como algo cultural ou espetacular, mas também como um movimento de lazer. Tranquilos, galera? Então, na nossa próxima aula, a gente conversa um pouquinho mais sobre alguns estilos de dança, e a gente já entrou, né, no conteúdo falar sobre a dança efetivamente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns estilos de dança, como sapateado, entre outros. Tranquilos? Espero que tenham gostado do conteúdo dessa aula. Até uma próxima aula, a gente conversa. Beijos e abraços, fiquem bem e até a nossa próxima aula.